Graças a Deus. Você falou da família, tipo... Você já devia ter irmãos formados quando você nasceu. Sim. Como é que foi pra começar a carreira? Tipo, te achava meio louco? Então, meu pai, assim, foi um herói porque ele deu estudo para todo mundo, né? Então, o filho não precisava escolher. Teve filhos, os mais velhos que pegaram a dureza do meu pai lá, foram para a faculdade, para federal e tal. Mas eu peguei uma fase melhor já do meu pai. Os mais novos, né? E todo mundo indo para a faculdade. Meu pai bancando todo mundo. Imagina bancar 12 filhos na faculdade. Meu pai bancando todo mundo. E eu comecei a fazer engenharia civil em Curitiba. Verdade. E eu fui expulso da escola. Expulso não, fui convidado a... Não teve uma expulsão, né? Fui convidado a Com licença, O que você fez? Você pode ir. Eu colei numa prova de inglês e deu errado. E eu acabei brigando com a professora, assim, falando, não sei o quê, tem razão, não sei o quê. E aí era uma escola de padres. Rígida, e eles resolveram que era melhor eu sair da escola. Eu não falei nada pro meu pai, peguei a transferência antes e fui embora para Curitiba estudar. E eu tinha que tirar tudo 9 e 10 para passar. E foi aí que o rádio entrou na minha vida, que eu comecei a gravar. Dislexia, Selene entende. Então eu comecei a gravar e ouvir, e comecei a imitar os locutores. Aí um belo dia eu falei, vou ser locutor. Aí virou esculhambação na família. Com essa vozinha vai ser locutora. Agora é você. Teve um jantar de final de ano da família, lá em Curitiba. Eu, na mesa, começaram a tirar sarro. Porque todo mundo em casa é brincalhão. Tirando sarro, vai ser locutor. Quá. Eu fui embora a pé. Do restaurante até a casa da minha irmã. Eu fui embora a pé, chorando de raiva. Eu vou ser locutor. Quantos anos, mais ou menos? Tinha 17 ou 16. Aí foi que eu comecei a visitar todas as emissoras de rádio, assim, para começar a trabalhar em rádio. Mas a família, meu pai sempre tirou sarro. Não Nossa, vai, até o pai. Agora, não, meu pai falava, vou comprar uma rádio para você. Uma rádio que pega AM e FM, ele falava, né? Queria comprar uma rádio para mim. Mas meu pai falou uma coisa que é muito importante. Ele falava assim para mim, faça o que você quiser, depois não venha reclamar para mim. Seja feliz. Então essa história de você fazer algo que você vai ser feliz é o mais importante. Você trabalha, porque quem faz o que gosta não trabalha, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Podemos falar isso. Então, meu pai sempre foi um bom conselheiro, assim. Mas estava ali para tudo. Sim. Só que eu fiz uma coisa muito certa na minha vida. Eu tive uma sorte muito grande. Eu tinha uma meta de chegar em São Paulo antes dos 21 anos de idade, no rádio. Não é sorte, Celso, eu fui determinado. Determinado. Eu sempre fui muito peitudo, assim, corajoso, né? E abandonava tudo, né? Tudo, Largava tudo. Pelo que eu conheço da história, abandonou namorada. Tudo. Vixe, largou tudo. Tudo. Minha meta era lá e eu vou para lá. E eu, quando comecei em rádio, eu tracei um caminho, as rádios que eu ia trabalhar e qual idade eu ia chegar em São Paulo. Então, antes dos 21 anos, eu tinha que chegar em São Paulo. Mas para São Paulo você queria chegar para trabalhar em rádio também? Era uma rádio grande em São Paulo. Entendi. E eu comecei a correr atrás. Muda de cidade, larga a rádio, vai para outra, é convidado para outra. E quando antes dos 21, eu cheguei em São Paulo e fui fazer Band FM. Olha... Mas eu era muito ruim. Eu não sei como eu cheguei. Eu me perdi no ar porque era muita responsa. E parecia que eu tinha um ovo na boca. Eu falava todo impostado, locutor. Ruim. Eu achei um áudio esses dias, falei, não sou eu. E era eu. Falei, nossa, como eu tava ruim. Muda muito, né? Eu tava perdido, tava meio perdido, assim. E aí, um belo dia, depois de estrear na Band, deu uns 6 meses, eu falei, meu pai tá lá, precisando de ajuda, de idade, eu vou largar tudo, vou trabalhar com meu pai. E larguei tudo e fui trabalhar com meu pai. Seu pai trabalhava com o quê? Ele mexia com gado. E eu fui trabalhar com ele lá, daí na primeira semana abriu uma FM nova na minha cidade, depois abriu uma TV, e eu comecei a ficar de olho, comecei a trabalhar só final de semana, mas continuei com ele. Qual que era a cidade? Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. As pessoas acham que eu nasci lá, eu nasci em Maringá, Paraná. Sim. Mas eu sou ponta poranense de coração. E adoro aquela cidade. E aí, depois, estava lá trabalhando com meu pai teve um derrame, veio para São Paulo e acabou falecendo aqui. E depois que ele faleceu, eu falei, agora eu vou correr atrás do meu sonho de novo. Aí eu recomecei a correr atrás do meu sonho. Eu tracei uma nova meta e falei, vou atrás disso aqui. E tentei. E tive sorte também, né? Eu ganhei uma parabólica na primeira prestação do consórcio, porque não tinha SBT na minha cidade. Quando eu boto a parabólica, estão pedindo ideias para câmera escondida. Eu peguei uma câmera, isso há 30 anos, olha que loucura. Peguei uma câmera, como a gente faz hoje. Uma câmera com um cenarinho de fundo, que era o meu estudinho, em cima de livros, e gravei como se fosse YouTube. Há 30 anos, falando da minha história, fazendo imitações, como se fosse um vídeo de YouTube. E você ainda tem? Tenho. Que legal. E eu mandei para o SBT. Por coincidência da vida, que eu acredito muito, eu tenho um ditado que
quando eu cheguei, eu acreditava muito nas coincidências, e sempre fui muito ligado em coincidências, né? Falava, observa as coincidências da sua vida aí, fica ligado nos sinais. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu mandei a fita, eu estava vendo o Silvio Santos um dia antes de receber a grana da mão dele, ele falou assim, tem um ditado aí que diz que coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Eu falei, falou para mim, né? Aí eu adotei esse ditado que ele falou. Por coincidência, um grande amigo meu, que trabalha comigo em rádio durante muito tempo, que era operador de som, estava trabalhando com o Silvio Santos. Eu não tinha contato com ele. Sim. E ele passou ao lado do Silvio e ele ouviu o diretor falando, olha, chegou a fita de um cara aí, porque ele pedia cartas, né? E eu mandei uma fita. Chegou a fita de um cara aí com ideias boas aí. Ele é vereador, ele é radialista. Nossa, é verdade, você foi vereador, né? Boa pinta, não sei o quê, e quer ser apresentador de televisão. O nome dele é Portiolli. E o Joaquim ouviu e falou, pera, Portiolli é meu amigo. É Celso Portiolli, é meu amigo. O Joaquim achou meu telefone na fita e me ligou. Você mandou uma fita? Eu falei, mandei. Ele falou, então manda a cópia. Por sorte eu tinha cópia. Aí. Peguei e mandei a cópia para ele, ele entregou na mão do Silvio Santos. Aí o Silvio viu a fita. E quando eu vim receber o dinheiro do Calma, Silvio... que ano foi isso? 1994. Nossa, a gente nasceu em 93. Um ano. 93? 93. E o Celso já entrando no SBT. Eu já estava na luta. E aí, quando eu vim receber a grana do Silvio, tem uma história muito legal, assim, porque no... Não, pera, mas por que receber a grana do Silvio? Porque você mandava... Porque as minhas ideias foram aprovadas. Ah, E aí, tá. o diretor, o Hélio Chiari, da época, do Topa Tudo, ele conversou com o Silvio que seria legal o Silvio pagar no ar as pessoas. E a segunda ideia aprovada foi a minha. Então ele me recebeu primeiro uma menina e depois ele me recebeu no palco. E aí me pagou uma graninha lá. Você mandou ideia tal, vamos ver, viu a ideia. E quando eu saí, parou a gravação, ele foi conversar comigo. No meio do palco. Você é amigo do Joaquim? Eu falei, sou eu. Você travado, né? Eu cagado. Gente do céu, tô Aí a minha chocada. mão minava a água. Ele falou, o que você faz? Faço isso. O que seu pai faz? Faz isso. Quanto você ganha lá na sua cidade? Eu falei, eu ganhei R$ 2.500 por mês. Já era um bom dinheiro. Ele falou, não, mas você ganha muito bem, a televisão não paga bem. Você quer trabalhar aqui? Eu falei, quer. Acho que não vai dar, porque a televisão só paga R$ 500. Eu estiquei a mão e falei, negócio fechado. Eu aceito por R$ 500. E ele falou, mas por que você vai trocar 2.500 por 500? Eu pensando que eu estava abafando, ele pensando que eu era burro, né? É burro. Eu falei, não, porque meu sonho é trabalhar aqui no SBT, com você. E ele falou, então tá bom, então vamos trabalhar. Aí eu comecei a minha loucura de viajar 1.200 quilômetros de ônibus para ir e 1.200 quilômetros para voltar, semana sim, semana não. Porque eu era Nossa. vereador. Então era 16 horas de viagem para ir, 16 horas para voltar. E no ônibus eu escrevia as ideias. Eu era redator, não era apresentador, redator. Eu criava ideias para a câmera escondida. Entendeu? Então toda semana tinha que ter ideia minha. E o Joaquim ficava assim, você não como que ele falava? Você não é espingarda de um tiro só, você tem que dar ideia toda semana. Cadê a ideia? Cadê a ideia? Ficava me pilhando para dar ideia. E toda semana tinha uma ideia minha no ar. E na produção fui aprendendo, fui crescendo, virei produtor, virei ator. Comecei a aparecer. Ator? Da câmera escondida. câmera O pessoal fala ator, né? Tá atuando ali. Virei ator da câmera escondida. Depois passei a produzir, a dirigir. E eu tinha sorte. Quando eu gravava as brincadeiras, dava certo, assim. Então, fui crescendo. E aí, o Silvio mandou me contratar. Meu salário era 500 e o segundo salário era R$750. A Suzana já tinha vindo para São Paulo. Você já tava com a Suzana. Menor de idade, o pai tinha autorizado. Meu Eu Deus. ganhava R$750 por mês, a escola dela custava 400 e pouco. Meu Deus. E eu pagava a escola dela. Aí eu trouxe alguns equipamentos para São Paulo num flatzinho pequenininho, montei e comecei a gravar meus programas de rádio para poder ganhar o dinheiro. Aí eu tinha um Monza velho, que tinha caído uma árvore em cima todo amassado. Aí eu um dia voltando do litoral, fui na casa de um amigo meu, do Serginho Vernizzi, que era operador do Silvio também, de áudio. Eu escutei a Jovem Pan fazendo a chamada. Se você faz imitações, mande a sua fita para a Jovem Pan, é um concurso valendo uma viagem para o Caribe. E eu peguei e fui lá fazer o teste pessoalmente. Eu fiz de locução e fiz de imitação. Passei os dois, passei de locução e de imitação. Ganhei a vaga. Então aquele ele morreu, que tinha na Jovem Pan, eu fazia. Né? Ele morreu, olha quanto sangue, olha só, o Teobaldo morreu. É isso aí, Silvio. O Vaguinho fazia o Teobaldo e eu fazia o Silvio. E tudo ao mesmo tempo. Tudo. Aí eu comecei a fazer showzinhos pela Jovem Pan.
né, nos bailes e tal. Foi aí que me ajudou um pouco com a grana. Mas a situação estava muito difícil. Eu quis desistir várias vezes. Várias vezes.